A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A aula de hoje, a aula 10. A renovação cotidiana do homem interior. Vamos orar então. Pai, dia após dia as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, muito obrigado, papai. Elas são a causa de nós não sermos consumidos pelo pecado, papai. Deus, obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado, Deus, pelo meu irmão, pela minha irmã, que tem se disposto a ouvir, a compartilhar, papai, esse trabalho. Nos abençoa nesse dia, abre o nosso entendimento e derrama sobre nós porção do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Temos, porém, este tesouro em quê? Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então temos algo maravilhoso, em que? Vasos de barro, que somos nós, que somos templo do Espírito Santo de Deus. Esse versículo mostra para nós quem é o Senhor, quem somos nós diante daquilo que recebemos tão maravilhoso do Senhor. A verdade prática dessa lição: por instrumentalidade, ou seja, como um instrumento do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades da vida. Em tudo somos o quê? Atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o quê? O morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo escrevendo aos Coríntios: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Cristo se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós o que? A vida. Olha como esse versículo está escrito lá na Bíblia, a Mensagem. Nossa vida está em constante risco por causa de Jesus, o que faz a vida dele mais evidente em nós. Enquanto enfrentamos o pior, vocês conseguem o melhor. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ou seja, crendo em Jesus Cristo, no poder maravilhoso de Deus, Paulo está escrevendo aos Coríntios. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças por meio de muitos. Para quê? Para a glória de Deus. Por isso, não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o tema da nossa lição, o nosso homem interior se renova de dia em dia, ou seja, cotidianamente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo leva em consideração o quê? O peso temporário das tribulações, em se comparando com o quê? Com a glória eterna. Por isso, o nosso desafio de toda semana, um compromisso inegociável com quem? Com a palavra de Deus, com a autoridade da palavra de Deus, com o Senhor Jesus, com aquele que realmente para nós precisa ser o ponto de contato com esse mundo. Vamos lá para a introdução então. As adversidades são comuns à nossa vida terrena. Jesus nos alertou a respeito disso, ficando claro que as aflições seriam o quê? Uma realidade. No mundo vocês vão passar, vocês vão ter, não importa a tradução que você vai ter nas suas mãos, mas você vai vencer essas provações, porque o Senhor venceu elas, tá bom? Aflições internas, externas, constantes, temporais,
não podem se comparar com a glória futura reservada aos cristãos. Nada, definitivamente nada, pode nos separar do amor de Cristo. E o apóstolo Paulo diz isso: nada pode, nem poderes, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem anjos, nem criaturas, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Paulo nos deixou um grande exemplo de como permanecer firmes em Cristo, mesmo diante do sofrimento. É claro que Cristo é para nós o maior exemplo, mas o apóstolo Paulo também deixou escrito para nós grandes coisas a esse respeito. Ele foi dominado pelo contraste entre o valor insondável e duradouro deste tesouro do Evangelho em vasos de barro e a indignidade da fragilidade humana. Vamos para um exemplo prático disso. Imagine que você precisa entrar num lugar, num congresso, num seminário. O que eles vão te pedir? As suas credenciais. Vamos ver quais eram as credenciais, então, do apóstolo Paulo. Ingloriamente, ou seja, obscuramente, ou seja, eu vou contar para vocês algo realmente, eu confesso, como se fôramos fracos, mas aquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez eu afirmo, também eu a tenho. A hora que ele começa a dizer, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, ou seja, no redemoinho do mar. Que mais? Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, ou seja, compatriotas, conterrâneos, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Mas olha que interessante, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Não sei se por dentro ou por fora, Paulo vivia o que ele pregava. E isso traz para nós a alegria de saber que é possível, assim como Jesus Cristo intercedia por nós, e ele sofria no homem interior, e ele sofreu também no homem exterior, por sua causa e por minha causa. Durante nossa curta e peculiar existência, o nosso corpo mortal continua sujeito às emoções, fraquezas, enfermidades, ou seja, sujeito ao pecado. Interessante se torna saber o quê? Que Deus escolheu trazer o Evangelho ao mundo através da fragilidade humana, através da minha vida e da sua vida. Para que a grandeza extraordinária de seu poder de salvação possa ser vista como sua obra e não como uma ação humana. Pela graça sois salvos. Mas isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Então lembre-se sempre disso. O poder de ressurreição de Cristo infunde-se ao corpo mortal de Paulo e preserva-o apesar do que das tribulações e das ameaças contra a sua vida. O cristão não trava uma guerra contra a carne e sangue. Portanto, as armas de nossa luta não são materiais ou humanas, e sim o quê? Divinamente poderosas contra tudo que levanta contra o conhecimento de Deus. Olha o que Paulo escreve. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Para quê? Para ganhar a Cristo. Paulo estava escrevendo isso do fundo do coração dele, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante o quê? A fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos,
conformando-me, ou seja, entrando na mesma forma com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. As provações forjam nosso caráter. Precisamos de solidez na vida espiritual. O legado que vamos deixar deve ser de perseverança. Nossa esperança está em Cristo, que ressuscitou dos mortos. A graça não é apenas um favor imerecido, ela também passa a ser uma força capacitadora, aliada do Espírito Santo, que nos impulsiona a vencer o quê? O pecado. As adversidades passam a ser instrumentos encorajadores dos salvos em Cristo Jesus. A fé se renova à medida que a esperança do porvir se aproxima. Olha Paulo escrevendo aos Filipenses: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí fica para nós a pergunta: para chegar nisso, para escrever isso, precisou realmente viver tantas coisas. E nós, como é que nós temos reagido diante disso? Temos realmente crido que podemos todas as coisas no Senhor ou não? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está o quê? Oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo está escrevendo aos Colossenses: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis o quê? Manifestados com Ele em glória. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Praticai aquilo que vem do alto para nós, para que a nossa raiz possa buscar alimento nas coisas do Senhor. E aí nós vamos ter uma vida o quê? Vitoriosa. Os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas e sociedades inteiras contra o Eterno. E olha só, o espírito da Babilônia, que esse trimestre todo fala, é um sistema materialista que nega a realidade espiritual, a existência de um Deus o que? Criador, e seus valores o que? Imutáveis. Relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Vamos considerar em alta conta, então, as verdades do Criador. Somos motivados com todas essas coisas a buscar mais intimidade com o nosso Pai, através de quê? De uma vida de oração. Desfalecer jamais, mas renovar-se pelo poder do Santo Espírito de Deus. Lembre-se sempre disso. E para encerrar, olha só o que Paulo escreve: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, Paulo está falando dele mesmo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Inefáveis é aquilo que não se pode referir, às quais não é lícito ao homem referir. Desperta, igreja. Se Paulo escreveu todas essas coisas, se Paulo fala sobre o homem interior, sobre realmente se preparar, fala sobre o homem exterior, fala sobre fé, fala sobre graça, o Senhor Jesus deixou para nós tantas coisas para nos incentivar. Vamos praticar isso. Desperta, igreja, para o seu papel. Desperta, igreja, cada um de nós, para aquilo para o qual fomos chamados pelo Senhor, para anunciar as boas novas, para consolar os que choram, para trocar o espírito angustiado, por quê? Por alegria. Vamos cumprir o chamado de Deus para cada um de nós. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.